Vocês concordam que a demissão do Carille parecia uma questão de tempo? Infelizmente, sim. Né? Aliás, assim, até eu diria que quando já foi contratado, é difícil entender, na minha opinião, a contratação do Carille. Difícil, cara. Não era a primeira opção, né, Rizek? Exato. A gente sabe que o Pedrinho, presidente do Vasco, fez reuniões com outros treinadores, buscou o Renato, Caixinha, o que é o uruguaio que trabalhou no Cruzeiro, Pesolano. No mínimo era a quarta opção. E assim, esses treinadores que a gente citou se encaixam muito melhor naquilo que o Pedrinho defende de futebol, né? Quando eu digo que era questão de tempo, não é porque o Carille ser ruim ou bom, não. É porque, não sei, cara, assim, o Pedrinho, o presidente do Vasco, vai por uma linha. O Carille vai por outra linha da maneira de enxergar futebol. Então estava meio na cara que na primeira dificuldade, ou nas primeiras dificuldades, essa relação ia ser desfeita. Pelo menos eu acho que era questão de tempo. Cara. O trabalho no Vasco, a minha opinião, e vocês podem falar melhor do que eu, vocês acompanham o Vasco, enfim, em loco há muito mais tempo do que eu, o torcedor está desgastado com o Vasco, eu acho. É um torcedor, como a maioria dos torcedores, apaixonados pelo seu clube e quer ver o clube jogando sempre bem. Cara, o Felipe deu um exemplo e eu concordo muito, assim, o torcedor do Vasco, ele é um torcedor machucado porque o Vasco não ganha e todo mundo ganha em volta dele. Não é isso? Fluminense ganha, Botafogo ganha, Flamengo ganha e o cara tá olhando a festa e não tá podendo comer um brigadeiro, uma tortinha de bolo, né, não tomar um negocinho. Não tô errado na minha leitura em relação ao sentimento do torcedor vascaíno, né? Sim, não. Porque o torcedor vascaíno, muitas vezes, assistindo de casa, no time, no aquecimento, o time é vaiado. No aquecimento. E aí chega no jogo com 10 minutos, não dá uma resposta legal, o torcedor já começa a vaiar. E o Carille não conseguiu entender esse momento do torcedor. Não teve a sensibilidade para entender essa dor do torcedor e lidou muito mal com isso. Digo mais, ele só não caiu antes porque ele era muito querido pelo grupo. Ele era muito querido por todo o grupo. O pessoal acabou segurando ele por causa disso. E eu acho, não sei se vocês concordam comigo. Acho que o presidente Pedrinho botou uma pressão ainda maior no trabalho do Carille quando ele vem a público e diz que o elenco do Vasco é o 8º melhor do campeonato. Quando você diz que o seu elenco é o 8º melhor, você bota uma pressão no trabalho Você acha que o Pedrinho acredita nisso? Ou ele falou para motivar os jogadores? Mas o fato é que ele falou. Eu acho que ele acredita. Você acha? É o 8º melhor do campeonato? Eu acho que ele acredita. E aí você tem que ter um desempenho à altura do que o presidente falou. Ó, a gente vai ouvir a Duda Dal Ponte, nossa repórter, que está em Uberlândia e conta como foi a demissão do 5º treinador demitido nesse Campeonato Brasileiro. 6 rodadas. Oi, Rizek, amigos, muito boa noite para todo mundo que acompanha o Fechamento Sport TV. Estamos aqui no Parque do Sabiá, estádio que fica em Uberlândia e foi o palco da partida entre Cruzeiro e Vasco pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu a 3ª vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro e essa derrota culminou na demissão do técnico Fábio Carille. Logo depois da partida, nós jornalistas fomos até a sala de entrevista coletiva para esperar o técnico Fábio Carille, mas quem chegou foi o presidente do Vasco, Pedrinho, que anunciou a demissão do Carille logo depois do jogo, em uma conversa ali no vestiário mesmo. Agora o Vasco tem uma sequência de 5 jogos fora de casa, contando Copa do Brasil, o Brasileiro e também Sul-Americana. E quem vai ficar comandando o time nesse período, até o Vasco contratar um novo treinador, é o Felipe Maestro, que já comandou o Vasco no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Carille chegou no final do ano passado no Vasco, foi anunciado, começou a trabalhar em janeiro desse ano, tem 21 jogos com o Vasco, com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Deixa o Vasco na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil e brigando por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana. Vamos ouvir agora o que o Pedrinho falou nessa entrevista coletiva anunciando a demissão do técnico Fábio Carille. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador e essa responsabilidade é minha, foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Já é o segundo.
Demissão em estádio, assim, perdeu, demitido, deve dar um climão no vestiário, né, cara? É demitido pelo Vasco no estádio. Ano passado, o Rafael Paiva. Depois de perder do Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena, ele foi demitido no estádio também. Os números do Pedrinho. As últimas rodadas. 21 jogos. Do Carille, perdão. 21 jogos, vitórias 9, empate 5, derrota 7 e aproveitamento de 50,7% de aproveitamento. É a média de aproveitamento de técnicos demitidos em times grandes. Tirando exceções, você vai olhar, é sempre por ali, 50, 52, 48, 49. É uma fórmula previsível. E no caso deles, o Vasco só consegue ganhar em São Januário, né? O Vasco só consegue fazer resultado em São Januário. Ó, a informação, e olha só, Bruno Murito, João Guerra, Rafael Zarco e o Tébaro Schmidt, uma tropa de choque, 4 repórteres apurando que o Diniz é o favorito do Pedrinho para ser técnico do Vasco. Em outro momento... Minha intenção é ter o controle do jogo, afirmou o dirigente neste domingo. Não, em outro momento em que o Vasco estava procurando um treinador no ano passado, eu questionei o Pedrinho, porque eu conheço o Pedrinho há muitos anos, eu sei a admiração que ele tem pelo Fernando Diniz. Aí ele sempre falou muito isso. E ele falou assim, eu falei, cara, e o Diniz, você não pensa em trazer ele para o Vasco agora? Ele falou assim, eu não tenho elenco para o jeito que o Diniz gosta de jogar, naquela ocasião. Então, me parece que agora, com o Diniz livre no mercado de novo, eu acho que mas não, tem, óbvio mas não tem elenco também agora, não. Do mesmo jeito que o Corinthians tinha aqui no Tite, por questões óbvias, eu acho que é o que o Pedrinho vai fazer. Ele vai tentar contratar o Fernando Diniz. Mas essa fala que define o Pedrinho, inclusive, como filosofia de jogo e tal, ela não combina com o Carille. Por isso que, para mim, fica a dúvida. Por que contratar o Carille? Se você quer um técnico que tenha controle de jogo, o Carille tem outras valências, ele te entrega outras coisas, né? Fica essa dúvida. Lembrando que o Diniz já trabalhou no Vasco. O Diniz já teve uma rápida passagem pelo Vasco. Minha opinião, já trabalhou no Vasco. Esse Vasco de agora não tem o estilo do Diniz, Acho que tem mais até o estilo do Carille. Eu acho que o Diniz vai ter dificuldade. Mas o Diniz... se concretizar. O Diniz melhora jogador, Fala, gente. Felipe, fala. É isso aí. Mas o Diniz, ele gosta do desafio. Quando ele chega no Fluminense, tão pouco se falava que era o Fluminense que o Diniz, né? E o Diniz fez o Fluminense jogar da maneira que ele gostava. Inclusive o próprio São Paulo, que perdeu aquele título brasileiro, que estava nadando de braçada e no final acabou perdendo. Então, Teve tempo, né? Teve tempo, de fato teve tempo. Mas o Diniz, ele gosta de desafio jogador, e ele né? é um cara que ele é feito para recuperar atleta, para recuperar jogador. Mais uma vez eu falo, Felipe, tem um Mundial no meio do ano. Para os times que não vão jogar o Mundial, é algo valioso esse tempo. Não, mas olha a qualidade que ele tinha no Fluminense. Nino, Beber Marcelo, Arias, Felipe. Ganso, Eu não Cano. fui recuperado, tinha acabado de ganhar a Libertadores, foi recuperado. Fábio. Não, ele tá falando de qualidade. Qualidade, obrigado. Aí sim, Pô, te dei com a o primeiro moral, que me dá moral, só aqui. Só uma pergunta que assim, me chama a atenção a demissão no vestiário. Como assim, acabar o programa, você sai aqui, ó, tá demitido, e amanhã não precisa vir. Deve ser um negócio horrível, né, cara? O Ramon Dias não foi assim também? Foi. Não era o Pedrinho. Não era o Pedrinho, mas o Ramon Dias depois foi do assim também. O Rafael Foi de vai 4-0 pro Criciúma Eu em não vou São citar Januário. nome, tá? Mas já teve treinador que foi mandado embora no vestiário, que nem voltou com a gente. Eu vou esperar, vou dormir, vou pegar um hotel aqui, vou dormir, nem vou voltar com... E ficou chateado e nem teve assim, obrigado, tchau. De fato, assim, porque, você imagina, os caras vão de voo fretado, como o Eric falou, né? Os caras vão de voo fretado, aí o cara vai voltar, como é que o cara vai voltar demitido? Olha o climão. É clima ruim.